Neste vídeo, exploramos uma série de eventos trágicos que confrontaram pessoas comuns com seu destino inevitável. Recomenda-se discrição do espectador. Caso 1. O incidente da ponte. Em 1º de março de 2024, Sidney estava dirigindo seu caminhão de trabalho pela ponte Clark Memorial, perto de Louisville, quando uma série inesperada de eventos aconteceu. Ao mesmo tempo, Trevor Brandam, um motorista de 33 anos cuja carteira de motorista havia sido revogada recentemente, estava tentando manobrar em torno de um veículo parado. Em um momento de decisão imprudente, ele desviou para o trânsito em sentido contrário, causando uma colisão catastrófica envolvendo o caminhão de Sidney, um sedã e, finalmente, um caminhão. No caos que se seguiu, Sidney se viu em uma situação angustiante. Depois de evitar por pouco um impacto direto, ele ficou pendurado precariamente sobre o rio, a poucos centímetros de uma queda potencialmente fatal. Paralisada de terror, ela apertou o pedal do freio com toda a força, ciente de que qualquer movimento brusco poderia fazê-la despencar para as profundezas. Sidney estava presa no medo. Mesmo que ele sobrevivesse à queda, sua incapacidade de nadar quase certamente selaria seu destino. O tempo pareceu se estender por uma eternidade e 40 minutos agonizantes se passaram até que a ajuda finalmente chegasse. A operação de resgate foi perigosa e complexa, mas felizmente o desastre foi evitado e Sidney foi salva. Enquanto isso, Trevor Brandam enfrentou uma série de acusações e foi escalado para comparecer ao tribunal, embora tenha sido poupado das acusações de homicídio culposo. No entanto, Sidney fez uma promessa de nunca mais cruzar aquela ponte sinistra. Tragicamente, nem todo mundo tem tanta sorte quanto Sidney quando se trata de aprender com situações difíceis. Caso 2. O motorista de ônibus heróico. Em outra história de partir o coração, voltamos nossa atenção para Wu Bin, um morador chinês e motorista de ônibus de longa distância com quase uma década de experiência. Tendo viajado quase 1 milhão de quilômetros sem um único acidente ou reclamação de passageiros, o equivalente a aproximadamente 25 voltas ao redor do equador da Terra, Wu era um modelo de confiabilidade e segurança. Em 29 de maio de 2012, enquanto dirigia seu ônibus como já havia feito inúmeras vezes antes, uma tragédia aconteceu. De repente, os passageiros lá dentro ouviram um rugido ensurdecedor. Wu, que era o epítome da calma, parou lentamente o ônibus e se dirigiu aos passageiros. No entanto, eles ficaram alarmados ao vê-lo visivelmente pálido e com dificuldade para ficar de pé. Com notável compostura em meio à dor excruciante, ele fez sinal para que todos saíssem do ônibus em segurança. O que os passageiros não sabiam era que um enorme pedaço de entulho, uma placa de metal de quase 2 metros de comprimento, havia atravessado o para-brisa, causando ferimentos graves no estômago e nos braços. Apesar do seu estado grave, Wu conseguiu salvar a vida de 24 passageiros ao parar o ônibus de forma controlada. Tragicamente, ele morreu 4 dias depois no hospital. O pedaço de metal que atingiu Wu fazia parte da pastilha de freio de um caminhão, levantando questões urgentes sobre a manutenção do veículo. Após essa perda devastadora, as notícias do heroísmo de Wu Bin se espalharam por todo o país. Aproximadamente 3.000 pessoas compareceram ao seu funeral para prestar homenagem, e ele foi condecorado póstumamente com a mais alta distinção do país por bravura. O sacrifício de Wu serve como um lembrete doloroso das consequências graves que podem surgir da manutenção negligente de veículos. Caso 3. A queda do avião. O caso final nos leva a 1º de dezembro de 2018, em uma cidade onde a vida continuava normalmente. Eládio Marques, piloto e instrutor com uma década de experiência, estava se preparando para um voo de rotina com seu antigo aluno. Entretanto, poucos minutos após a decolagem em seu pequeno Cessna, eles relataram notícias alarmantes à torre de controle. O motor esquerdo havia pegado fogo. Apesar de receber autorização para um pouso de emergência, a tragédia aconteceu momentos depois quando o avião caiu, resultando em uma explosão catastrófica que abalou um centro terapêutico próximo para crianças com autismo. Às 14 horas e 22 minutos, os 8 cuidadores e 5 crianças que estavam dentro do centro ouviram o som assustador do impacto. Graças às ações rápidas dos professores, eles conseguiram evacuar as crianças segundos antes que as chamas consumissem o prédio. Milagrosamente, ninguém lá dentro ficou ferido. Uma investigação policial revelou que o motor defeituoso não recebeu a atenção necessária durante a manutenção no hangar.
Este incidente serve como um lembrete claro de que uma tragédia pode acontecer inesperadamente, e você não precisa estar em um acidente de avião para ter um fim trágico. Se você chegou até aqui, recomendo que curta e se inscreva no canal para continuar aproveitando conteúdos fascinantes como esse. Seu apoio é muito importante para nós. Caso 4. A tragédia de Helena Struders Gardner. A britânica Helena Struders Gardner viveu uma vida marcada pela adversidade e resiliência. Ainda muito jovem, aos 21 anos, sofreu uma queda de cavalo que lhe resultou numa lesão grave. Essa experiência transformou sua vida para sempre, deixando-a com uma deficiência que afetou sua mobilidade devido a uma deformidade na coluna e problemas de coordenação. Apesar dessas dificuldades, Helena não deixou o destino derrotá-la. Ele se adaptou à nova realidade e encontrou a felicidade com sua esposa Mandy. Juntos, eles viveram uma vida plena, cheia de amor e apoio mútuo. Entretanto, em 22 de novembro de 2018, um dia que começou como qualquer outro, transformou-se num pesadelo. Helena estava em casa, aproveitando um momento de tranquilidade e tomando uma bebida em seu copo favorito. Para fazer isso, ele usou um canudo de metal, um objeto que Mandy sempre o alertou que poderia ser perigoso. Suas preocupações surgiram da consciência de que pessoas com mobilidade limitada, como Helena, precisam ter um cuidado especial com o ambiente ao seu redor. Apesar dos avisos, Helena gostou da conveniência e do estilo de seu copo e canudo, o que a levou a ignorar o conselho de sua esposa. Entretanto, em uma trágica reviravolta do destino, Helena repentinamente perdeu o equilíbrio. Num instante, sua vida mudou para sempre. O canudo de metal de 20 centímetros foi inserido diretamente em seu olho, causando uma lesão cerebral traumática grave. A tragédia foi instantânea e devastadora. Mandy, que sempre fora atenciosa e cuidadosa, viu-se impotente diante da situação. Embora os serviços de emergência tenham chegado rapidamente e Helena tenha sido levada ao hospital, o ferimento extremamente grave que ela sofreu foi fatal. Helena faleceu no dia seguinte, deixando Mandy devastada e sem palavras. Este evento trágico é especialmente assustador porque destaca como até os momentos mais comuns podem se tornar perigosos. Ninguém está a salvo de acidentes fatais, e tragédias podem ocorrer num piscar de olhos. A história de Helena ressalta a fragilidade da vida e como o destino às vezes pode ser cruel e imprevisível. Também serve como um lembrete da importância da cautela e da vigilância, especialmente para aqueles que enfrentam desafios físicos. A vida de Helena, embora marcada pelo sofrimento, também foi uma história de amor e coragem. Seu legado viverá na memória daqueles que a conheceram e a amaram. Caso 5. A tragédia de Peter Biaksangzuala. Em um contexto completamente diferente, encontramos a história de Peter Biaksangzuala, um jovem de 23 anos que estava no auge de sua carreira como jogador de futebol amador. Ele nunca esteve tão nervoso quanto naquele dia, enquanto seu time, o Bethlehem Van Lang, se preparava para cobrar uma falta em uma partida crucial da Liga Amadora de Elite da Índia. O futebol era sua paixão e ele dedicou inúmeras horas de treinamento para chegar a esse nível. A adrenalina corria em suas veias conforme o momento do tiro se aproximava. Aos 60 minutos de jogo, o companheiro de Peter cobrou o pênalti. A tensão era palpável no ar. Quando o goleiro adversário conseguiu desviar a bola, Peter, sempre ágil e atento, mergulhou rapidamente em busca do rebote. Num momento de pura euforia, ele conseguiu marcar um gol. A multidão explodiu em gritos e aplausos quando ele começou a comemorar sua conquista. Peter não conseguiu conter sua alegria e decidiu fazer uma série de cambalhotas para expressar sua felicidade e triunfo. Contudo, o destino tinha outros planos. Após o segundo salto mortal, Peter caiu desajeitadamente. O impacto foi brutal. Sua cabeça bateu com força no chão e, em questão de segundos, o clima de festa se transformou em pânico. Ele não conseguia se levantar e seus companheiros correram até ele, percebendo rapidamente que algo estava terrivelmente errado. A celebração, que começou com alegria, se transformou em um momento de angústia e caos. Peter foi imediatamente levado ao hospital, onde os médicos realizaram uma série de exames para avaliar a gravidade de sua condição. Infelizmente, foi revelado que ele sofreu danos graves na medula espinhal. Apesar dos esforços dos médicos para salvar sua vida, Peter morreu mais tarde naquele dia. A notícia de sua trágica morte deixou sua família, amigos e companheiros de equipe devastados. A perda de um jovem cheio de sonhos e aspirações foi um duro golpe para todos aqueles que o conheceram.
A história de Peter é um lembrete chocante de que o perigo pode estar presente mesmo em momentos de alegria e celebração. Espero que você tenha gostado dessa viagem incrível. Inscreva-se e não perca nosso próximo vídeo. Até a próxima!